E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a nossa viagem vai nos levar até a fronteira da Argentina, para uma cidade que é muito, mas muito mais do que só uma capital. Bora lá descobrir Posadas, um lugar onde a selva e o asfalto se encontram e a história tá viva em cada esquina. Então, vamos pensar um pouquinho. Essa é a pergunta que vai ser o nosso guia nesse tour. Posadas não é só um centro administrativo, sabe? É um verdadeiro caldeirão de culturas. Um ponto de encontro entre o passado indígena, a herança dos jesuítas e um presente super moderno e dinâmico. E tudo isso bem ali, às margens do incrível Rio Paraná. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a identidade única da cidade, depois vamos dar uma volta pelo centro histórico, descobrir a alma artística dela, ficar de queixo caído com a orla moderna e no final pensar um pouco sobre o que faz de Posadas um lugar tão especial. Vamos nessa? Para começar, a gente precisa sacar qual é a de Posadas. Ela é o centro cultural e administrativo mais populoso de Misiones, mas a alma dela mesmo, sabe, tá em ser a porta de entrada para a selva subtropical. É um lugar onde a energia da cidade e a força da natureza se batem de frente. E para entender Posadas de verdade, a gente tem que dar uma olhada no passado dela, que não é nada simples. A cidade não nasceu com o nome que tem hoje. Pelo contrário, a identidade dela foi sendo moldada por jesuítas, paraguaios e pela própria formação da Argentina. Agora, o legal dessa linha do tempo é ver como cada nome conta um pedaço da história. Começou como uma missão jesuíta lá em 1615, depois, já no século XIX, virou Trincheiras de los Paraguaios, que era tipo um posto de defesa do Paraguai. Aí, com a chegada de um regimento brasileiro, mudou para Trincheiras de São José. Foi só em 1879 que ela recebeu o nome definitivo, Posadas, e se firmou como capital quando Misiones virou província. Uma jornada e tanto para encontrar a própria identidade. Beleza, agora a gente vai direto para o coração da vida social e política de Posadas. Como em muitas cidades aqui da América Latina, tudo começa na praça principal, a Praça 9 de Julho. E não é qualquer pracinha, não. A gente está falando de 8.500 metros quadrados de área verde, um verdadeiro oásis no meio da cidade, que há mais de um século é o ponto de encontro e o palco da história local. E se a gente olhar em volta da praça, a história está ali estampada em cada fachada. Tem a Casa do Governo com aquela imponência clássica, a Catedral com suas torres apontando para o céu, e tem até uma estátua da Liberdade que foi um presente da França. Tudo isso no meio de uma vegetação incrível que não nos deixa esquecer que estamos na porta da selva. Saindo um pouco da praça, bora mergulhar na cena artística de Posadas, porque a cultura aqui não fica presa dentro de museu não, ela está viva nas ruas, em espaços públicos que contam histórias através da arte. Um exemplo perfeito disso está no Pásio Bossetti. Lá, a gente encontra dois murais que são como duas faces da mesma moeda. De um lado, a origem de Misiones, da Teresa Guaranícia, que vai fundo nas raízes guaranis e jesuíticas. Do outro, Paisagem em Misiones, do Carlos Cabral, que dá uma visão abstrata e super colorida da terra, da água e das estradas da província. E tem um detalhe super interessante no mural da Teresa Guaranícia, a presença de um iapepó. Mas o que é isso, afinal? É uma urna funerária guarani, um objeto que cria uma ponte incrível entre a arte de hoje e as tradições ancestrais dos povos que viviam nessa terra. Agora, o nosso passeio leva a gente para um lugar com uma história mais pesada, mais sombria, mas que também precisa ser contada. A Bajada Vieja. Esse era um antigo porto da cidade, um lugar de chegada, de partida, mas também de muita exploração. Foi aqui, na Barragem Vieja, que a história triste dos mensus, os trabalhadores dos ervais, acontecia. Eles vinham do trabalho pesado, caíam na armadilha dos bordéis e bares, gastavam todo o dinheiro e acabavam presos num ciclo vicioso de dívida que os obrigava a voltar para um trabalho quase escravo. Hoje, a estátua El Mensu está lá, como um memorial para a gente nunca esquecer essa história. Deixando esse passado para trás, vamos ver como Posadas se reinventou completamente. E o maior símbolo dessa modernidade toda é, sem dúvida nenhuma, a sua espetacular avenida na beira do rio, a Costaneira, que abraça o Rio Paraná. E a Costaneira não é uma coisa só não, ela vai se transformando ao longo do rio. A gente começa no trecho mais família, sabe? Ideal para um passeio tranquilo com as melhores vistas. Andando mais um pouco, a orla ferve à noite, cheia de bares e restaurantes. Mais pra frente a gente volta na história, com uma réplica da antiga estação de trem. E para fechar com chave de ouro, tem a Baía El Brete, uma área de lazer completa com praia artificial e até pista de skate. É a cidade inteira se encontrando com o rio. Enquanto a gente passeia pela orla, vai topando com vários monumentos que contam mais histórias. A estátua gigante do herói guarani Andrés Guacurari, uma homenagem ao Papa João Paulo II e à imigração polonesa,
um memorial para os combatentes das Malvinas. A Costaneira não é só um lugar para passear, é um verdadeiro museu a céu aberto. Bom, chegando no final do nosso tour, fica a pergunta: o que Posadas deixa na gente? Que imagem essa cidade pinta para nós? É uma cidade de muitas camadas, onde épocas e culturas diferentes convivem lado a lado. No fim das contas, o que a gente descobre é que Posadas é um baita mosaico. Ela tem as raízes profundas dos guaranis, a herança dos jesuítas, um dinamismo moderno de cair o queixo, uma conexão que não dá para separar da natureza do rio e da selva, e uma cultura vibrante que pulsa em cada cantinho. Posadas mostra pra gente que uma cidade na fronteira não é o fim da linha, mas sim o começo de tudo. É um ponto de encontro de rios, de culturas, de histórias. Então fica a pergunta: o que mais a gente pode aprender se a gente parar um pouquinho para ouvir o que as águas do Paraná têm para nos contar? Obrigado por embarcar essa viagem com a gente. Até a próxima descoberta!